Enquanto uma banda de rock faz de tudo para alcançar o sucesso, o guitarrista encontra uma moeda mágica e a vida dele começa a mudar de forma muito estranha. A história corresponde à primeira edição da HQ Moeda de Prata e foi publicada em 2021 pela editora Image Comics. Eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. Tá gostando? Então se inscreva no canal se não for inscrito e vamos girar com a história. A narrativa começa no ano de 1978 com o show de uma banda de rock com 3 integrantes, Ryan, Ashley e Joey. E no instante em que olhamos para a plateia, vemos que se trata de um bar vazio e que apenas o dono está presente. E depois do espetáculo sem plateia, o proprietário do estabelecimento, que se chama Danny, informa para Ryan que a próxima semana o horário da banda dele irá mudar para as 7 horas, pois eles precisam manter o lucro para a venda das bebidas e o grupo dele não está mais atraindo os clientes. E no instante em que várias pessoas começam a entrar para ver uma apresentação de um grupo do estilo disco music, Ryan fica revoltado por não aceitar aquele estilo musical que ele tanto detesta, pois naquela ocasião o mundo inteiro estava entrando na era da disco e músicas dançantes. Em seguida, eles terminam de carregar os equipamentos e Ryan continua se lamentando por achar que eles estão sendo substituídos pelos embalos de sábado à noite, e Ashley tenta consolar o amigo, convidando para ficarem bêbados. Pouco tempo depois, na casa do Ryan, Ashley olha para uma caixa cheia de coisas velhas e ficamos sabendo que os pais de Ryan se separaram com a mãe dele saindo de casa. E quando a baterista encontra uma moeda antiga, Ryan fica olhando para o objeto enquanto pensa que é muito jovem para se sentir uma relíquia como aquela moeda. Depois vemos a banda começando o ensaio no dia seguinte. E quando Ryan lembra que está sem palheta, ele pega a moeda antiga que encontrou na caixa. Dessa forma eles dão início ao som e Ryan começa a solar de forma diferente, deixando Ashley e Joey maravilhados. Naquele momento, ele para de tocar por machucar o dedo e Ashley fica sem palavras com aquilo enquanto o sangue do dedo escorre na moeda. Desse modo, os três conversam depois do ensaio e ficam se perguntando se aquilo é algum tipo de bruxaria ou se a moeda é simplesmente mágica. Com isso, Ryan diz que isso não importa e comenta que a moeda será o bilhete deles para o sucesso. Entretanto, Ashley diz que aquilo é trapaça, mas Ryan não liga. Depois ficamos sabendo que no próximo show depois daquilo, eles fizeram as 3 pessoas do local aplaudirem e chorar, incluindo Danny. E após 2 semanas, o clube já estava lotado. E depois do show, vemos os 3 muito felizes enquanto arrumam os equipamentos. E quando Danny aparece, ele informa que a banda Disco Hits não tem um guitarrista muito bom e que estão interessados no Ryan. Dessa forma, ele responde que só toca rock and roll e não tem interesse em tocar com disco lixo. Todavia, Danny comenta que tem outra notícia e informa que um amigo dele da gravadora Polygram estará na cidade na próxima semana e que irá apresentá-lo para eles. Desse modo, eles ficam sem palavras e Danny diz que fica feliz em ajudar. E no instante em que ele sai dali, os 3 ficam ainda mais felizes com a notícia e Ryan comenta que assim que o agente ver o show deles com certeza irá contratá-los e que não vê a hora de sair daquela cidade. Com isso, Ashley o aconselha a não pensar muito alto tão cedo e Ryan informa que só se contenta com o primeiro lugar enquanto segura a moeda e vai embora dizendo que eles não devem ter medo do sucesso. Pouco tempo depois, vemos Ryan tocando violão em seu quarto. E quando seu pai aparece elogiando a música que ele está tocando, ele comenta que irá fazer um show importante na próxima sexta e provavelmente irá sair da cidade em breve. E quando o pai dele pergunta onde ele conseguiu aquela moeda, ele responde que estava na caixa velha com as coisas da mãe que ele estava jogando fora, e o senhor diz que aquela é a moeda da sorte da mãe dele e que deveria ligar para devolvê-la. Ao ouvir aquilo, Ryan toma a moeda da mão dele dizendo que ela os abandonou e que não irá devolver nada. Com isso, o pai dele sai do quarto muito chateado, mas diz para o filho que o entende. E enquanto o rapaz tira o curativo do machucado de seu dedo que já deveria ter sarado, ele fica pensando que o pai dele se tornou um fraco desde que a mãe dele foi embora e que talvez ela tenha deixado a moeda para ele para ajudá-lo a superar. Mas independente de qualquer coisa, ele sabe que precisa da moeda e irá usá-la até se tornar famoso. E quando o grande show acontece,
Vemos o homem da gravadora no meio da plateia observando. E quando o espetáculo termina, Joey pergunta se o sujeito estava lá e Ryan responde que não sabe, pois estava ocupado tocando diferente deles. Com isso, Joey diz que eles não têm uma moeda mágica. E no momento em que eles iriam começar a discutir, Danny aparece chamando pelo Ryan. Desse modo, o guitarrista finalmente conhece o agente da Polygram. Seu nome é Cal. E quando a conversa inicia, Cal informa que está ali como um favor para o Danny e que gostou muito da banda do Ryan. Porém, ele afirma que só irá conseguir assinar com ele em alguns anos, pois a gravadora ainda está surfando na onda do disco, mas com o olho no que vem depois. Ao ouvir aquilo, Ryan informa que ele está errado e começa a xingá-lo enquanto afirma que ele está cometendo um erro. E depois de dar as costas para o sujeito, Ashley pergunta o que aconteceu e ele responde que, embora sejam bons, não vão conseguir ter sucesso se não mudarem para o disco. Desse modo, a baterista diz que só gosta de disco quando está dançando chapada, mas não é o que ela quer tocar. E no momento em que ela diz que gosta de passar as noites de sexta tocando com ele e Joey naquele clube, Ryan informa que não vai se conformar com uma vida medíocre naquela cidade e que ela pode continuar daquele jeito. Em seguida, ele vai embora informando que irá tocar com o disco Hits e que está pronta para fazer o que as pessoas gostam. E enquanto ele vai embora, Ashley lamenta pelo seu amigo enquanto as lágrimas escorrem. Poucos dias depois, vemos Ryan no palco pela primeira vez com sua nova banda que ele tanto odiava, o disco Hits. E enquanto eles acenam para os fãs, o guitarrista fica pensando que está apenas jogando com o único propósito de dar às pessoas o que elas querem para depois conseguir o que ele quer, e ele quer tudo. Com isso, ele pega a sua moeda e se prepara para arrebentar naquele show. E quando ele levanta a mão segurando o objeto, percebemos que o seu dedo não está mais ferido. Dessa forma, a exibição começa. E a plateia vai ao delírio, deixando Ryan aliviado por perceber que a moeda não é fiel ao rock e nem ele. E no instante em que ele começa a se empolgar enquanto toca, o barman, que nunca perde o foco no seu trabalho, começa a dançar, e até mesmo uma mulher com a perna engessada larga suas muletas para dançar. E quando o guitarrista percebe que não consegue parar de tocar, seu dedo é ferido novamente, mas a dor não o faz parar. Desse modo, o show continua a todo vapor e Ryan, morrendo de dor, começa a se desesperar. E no momento em que o Danny aparece atrás da cortina do palco, ele fica tão atônito que o cigarro cai da sua boca. Com isso, o tecido começa a pegar fogo. E Ryan, que estava morrendo de dor nos dedos e assustado com todo aquele sangue, fica ainda mais desesperado, e o vocalista do grupo também não consegue parar de cantar, e os fãs da plateia também não conseguem parar de dançar. Ou seja, todas as pessoas que estão no local não conseguiram parar de fazer o que estavam fazendo mesmo contra sua vontade. Dessa forma, o fogo se alastra, e o baixista começa a se incendiar. E não demora muito para as chamas alcançarem os outros. Com isso, vemos Ryan ainda tocando, sendo completamente afetado pelo incêndio. Pouco tempo depois, vemos os bombeiros no local e percebemos que tudo foi completamente destruído. Em seguida, um deles informa que o fogo começou naturalmente sem qualquer tipo de acelerador e sem sinal de barricadas. Ou seja, ninguém tentou sair do local no momento do incêndio. Dessa forma, ele conclui que a única explicação é que todos estavam drogados ou inconscientes, mas tem algo que eles estão deixando passar. E enquanto um outro membro da equipe começa a procurar por algo de valor, os outros dizem que ele gosta sempre de escolher os locais para verificar na esperança de achar alguma coisa interessante. Dessa forma, ele encontra a moeda sendo segurada pelo corpo do Ryan e percebemos que provavelmente ele será a próxima vítima daquele objeto maligno.